Olá, pessoal, começando mais um quinta temporada. Tudo bom, meus amigos? Márcio Escudeiro, Davi Bayer, nosso correspondente internacional diretamente do Velho Continente. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Semana calma, né? Da semana passada para essa, tá tudo calmo. Quase que não aconteceu nada, enfim. Bom, vamos lá. Vamos deixar para falar no decorrer do nosso programinha. Vamos lá, pessoal. Você perguntou se está tudo bem. Como pode estar tudo bem, cara? Tem 13, 14 jogadores quebrados do Flamengo. Cara, todo dia machuca um, meu irmão. Agora foi o Pedro que destruiu o joelho. Tá difícil, cara. Tá difícil. E detalhe, já que você deu esse pequeno couvert, né? Mais de 20 milhões de órfãos do Twitter, do X. Assuntos polêmicos. A bruxa está solta, hein? A bruxa tá solta, mas vamos lá, gente. Vamos no nosso momento joinha, já no início, já falando para você que já nos assiste. Seja sempre muito bem-vindo. Você que está assistindo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bora lá, momento joinha? Muito bem. Momento joinha. É contigo, Davi. É isso aí, aquele momento que você já chega na confiança, deixando o teu like, conferindo a tua inscrição aqui no programa e vendo se o sininho das notificações tá ativo, né? Porque assim, a gente tá aqui sempre tentando construir novos conteúdos, um bate-papo sempre mais interessante e a gente não quer que você perca isso. Então, dá uma moral pra gente, dá aquele joia, confere a inscrição e tamo juntos para mais um M. É isso muito aí. Bem, muito bem. Bom, nosso convidado hoje é muito legal, cara. O assunto é muito interessante. É o Carlos Alberto Tavares Ferreira, Carlos Ferreira, que ele tem um engajamento muito forte na área de sustentabilidade e projetos socioambientais. Vamos lá, vamos convidar ele para participar aqui da resenha e começar o bate-papo? É o que se espera, né? É o mínimo, né, que se espera. A gente veio fazer o quê aqui, né, afinal das contas? Olha o homem aí, seja muito bem-vindo, Carlos Ferreira, tudo bem, cara? Olá, bom dia, Sandro, bom dia, David, bom dia, Márcio. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito legal, seja muito bem-vindo. Eu vou apresentar aqui formalmente, né, o Carlos Ferreira, ele é fundador e CEO da Carbon Zero, diretor-presidente da Fundação Tavares, tocou um telefone aí em algum lugar. Foi o meu. Opa, direto da redação, hein? Direto da redação. Diretor-presidente, e não é numa hora boa, né? Que a gente está apresentando o convidado, toca o telefone. Mas enfim. Diretor-presidente da Fundação Tavares Ferreira, fundador da CAP, Centro de Apoio e Pesquisa, coordenador de projetos socioambientais e de sustentabilidade, criador do programa Corredor de Água Boa, diretor administrativo da Reserva Natural Nascente do Rio Assungui, coordenador e parceiro da agora complicou, GSFN, se eu não me engano, Global Sustainable Futures. Enfim, é mais ou menos algo desse tipo. Membro do Pacto Global da ONU desde 2018, membro do ICC, Câmara do Comércio Internacional, e por aí vai. O homem tem... Se ficar lendo aqui o currículo dele, gente, não vai ter programa. A gente só vai ficar falando aqui das coisas que esse cara faz, que, aliás, é uma sumidade no assunto, né? Uma sumidade bem bacana. Eu vou começar lá pelo Davi, que o Davi é nosso correspondente internacional, diretamente de terras lusitanas, lá de Portugal. Ô, Davi, a gente aqui, esse assunto de carbono zero e tudo mais, eu acho que pode estar com a impressão errada. Isso também pode ser até a minha primeira pergunta para o... Voltamos para o voltou. Para o Carlos Ferreira, mas eu acho que o pessoal nos Estados Unidos e aí na Europa leva mais a sério, né? É a minha impressão, posso estar enganado. Entendeu? Eu queria que você complementasse a pergunta com o teu ponto de vista aí da Europa. Acho que assim, acho que fora do Brasil, né, Estados Unidos, Europa, você tem mais infraestrutura, né, para você falar de carbono zero. Então, por exemplo, a pessoa, eu vejo que tem muito carro elétrico, né, mas porque você também tem mais pontos de abastecimento do que no Brasil. Ainda assim, ainda não tá bom, assim, porque como muita gente não tem... A gente até já comentou aqui em outros programas, né? Garagem em casa, e como é que ele vai recarregar, e alguns ainda demoram muito tempo. Enfim, não é um ponto pacífico,
mas eu acho que infraestrutura geral aqui tem mais do que no Brasil, e aí dá mais segurança para a pessoa. Mas, assim, que é uma realidade, principalmente quando a gente fala de ônibus, por exemplo, pô, aí você já tem uma frota muito maior, que é uma frota mais limpa, né? Mas, assim, é um assunto meio confuso ainda. Que bom que a gente tem um especialista aqui no assunto, que ele pode botar para a gente aqui o que são os mitos, o que são as verdades, para onde a gente está indo, o que a gente precisa para chegar lá. Porque é o seguinte, o Carlos Ferreira, temos muitas opiniões, mas é bom conversar com alguém que traz alguma coisa mais factual, né? Onde é que estamos nessa pegada aí de carbono? Assim, estamos avançados, estamos nada avançado, estamos indo para o caminho certo, está tudo errado. Se tiver tudo errado, já fala logo aí, cara. Já vamos começar o programa assim. Polemizando, vamos polemizar. Eu acho que é um tema muito importante e muito relevante a gente comentar aqui, porque há poucos meses atrás eu tive um bate-papo desse com o Sandro e eu expliquei para ele como que é a convulsão do mercado de carbono hoje no Brasil. Eu falo isso como criador, fundador da Carbon Zero, isso em 2005, 2006, que a gente criou a empresa, a gente registrou só em 2009, mas em 2005 eu já tinha o escopo. Nós criamos a primeira empresa com conotação de carbono das 3 Américas, na época, certo? Ninguém falava em carbono zero ou emissões, simplesmente era um nome que você chegou na junta comercial e colocou. Mas isso tudo veio de sensibilidade que a gente teve com um programa que a gente criou em uma reserva natural nossa, que nós temos há 25 anos, aqui a 50 quilômetros de Curitiba. Eu não sei se alguém está em São Paulo aí. Não. Ninguém está em São Paulo. Hoje não. Mas você vê, ali nessa reserva nós guardamos as nascentes do Rio Ribeira, que está atendendo hoje mais de 6 milhões de habitantes hoje em São Paulo. E a gente viu as crises hídricas que aconteceram nesse tempo todo, e aí começou. Não foi uma convulsão de clima, é uma mudança natural. O El Niño e a Laninha é uma atividade de um planeta vivo que acontece de 20 em 20 anos, de 30, 50, 80 e 100 anos, mas como a nossa população, o cara vai viver... Alguns, né, Sandro? Ele vai viver uma média de 70 a 110 anos, nós nunca tivemos mensuração de precificação dessas atividades. Isso nunca teve registro ativo, agora que a gente está vendo. E isso assustou o pessoal, tá? De muitas formas. A gente viu muito fake na televisão, a gente viu muita narrativa, por exemplo, que eu até, inclusive, esses últimos artigos que eu coloquei no próprio LinkedIn, eu falo da narrativa do planeta exaurir toda a capacidade no mês de julho e depois, no ano seguinte, exaurir toda a capacidade no mês de agosto. E aí eu mostro muito tecnicamente que uma ONG, uma entidade no interior da Inglaterra, levantou esse gap e simplesmente era o que a mídia queria, era o que as pessoas queriam, certo? O terror, vamos tocar o terror, porque aí funciona. Por exemplo, para as vacas, pelo clima, pelo excesso de metano no planeta, foi em seguida, foi dois artigos em seguida que eu coloquei, apresentando tecnicamente que a primeira coisa que eu consegui levantar é o seguinte: eu fiz um cálculo de todos os poços de petróleo já usados e não lacrados que estão liberando metano 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não teve uma ONG, não teve uma... Eu sou ambientalista de veia, mas eu sou consciente que realmente você não pode malhar o agro, certo? Sendo ambientalista, indo no supermercado e escolhendo o melhor produto, certo? Eu quero comer a melhor carne, eu quero comer o melhor tomate, e simplesmente chega em casa depois de estar fartado, barriga cheia. O agro está acabando com o planeta, está matando todo mundo com agrotóxico. Gente,
São narrativas que eles vão colocando aos pouquinhos e simplesmente vai ficando na cabeça das pessoas. Isso é muito triste. Quando o David falou que a Europa está praticamente sendo tomada por veículos elétricos, eu estive aí, inclusive fiz um passeio com meu pai de 91 anos, fiz um tour pela Europa aí há poucos dias, porque a família dele é toda portuguesa, e meus filhos também moram em Lisboa. Tá? Então a gente sabe como é que funciona já há muito tempo, e agora como que está Portugal, como que está a França, como que está a Espanha esses anos todos, de 10, 15 anos para cá, você vê que muita coisa mudou. E quando você senta num veículo Tesla, uma pessoa de 80, 90 quilos, mas dentro desse veículo tem uma bateria de 600 quilos, para aí, meu filho, certo? Vamos colocar um carro que tem uma bateria de 600 quilos para transportar uma pessoa de 80. Então, quando você vê, simplesmente é só enfiar na tomada que ele vai funcionar. Vocês têm ideia o problema que a China está tendo agora, antes de começar o nosso boom de veículos elétricos aqui no Brasil? Vocês têm ideia o pepino ambiental que eles estão tendo com baterias de lítio e seja o que... É coisa horrorosa, é a mesma coisa. Vamos colocar placas fotovoltaicas para todo lado. Ela tem o prazo de 25 anos. Deixa eu te interromper rapidinho, só para eu pegar esse gancho aí que você falou, porque esse assunto, principalmente para quem tem interesse agora em trocar de carro, o mercado, os carros chineses vieram para o Brasil, esses carros elétricos, com tudo, né? E muita gente tem receio por conta das baterias. O que eu queria perguntar para você era qual o impacto ambiental da bateria? Quer dizer, isso é fácil de descartar? É fácil de reciclar? Como é que isso é tratado? Se já tem algum histórico disso? Como é que funciona essa loucura? Porque eu percebo esse mesmo problema, não sou ambientalista, não tenho um conhecimento profundo do assunto, mas eu gosto de ler, sou curioso, né? Então me aprofundo. Somos todos. Sou muito curioso. E vejo que existe uma distorção, porque por mais que no início possa gerar um impacto menor, quer dizer, o uso gera um impacto menor, a confecção da bateria, ela desgasta o meio ambiente também, né? Usa muitos componentes, enfim, ainda tem o descarte. O ciclo de vida da bateria não é um ciclo de vida que a gente pode dizer que é ambientalmente sustentável, né? Eu não sou especialista nessa área ainda de reciclagem, mas eu acompanho todo esse movimento. E, o primeiro impacto é o buraco que eles fazem para tirar o lítio, que é a coisa... Onde faz esse buraco, nunca mais você consegue restaurar aquela área, certo? Estive agora, no final do ano, no Vale do Jequitinhonha, a área mais pobre do país, onde está sendo explorada a maior mina de lítio da América Latina, para você ter ideia. Tomara que esse movimento faça com que aquela região toda se empodere socioambientalmente com qualidade, porque o estrago que está sendo feito ali, ele é incalculável, ele é imensurável. Esse é o primeiro, é o impacto ambiental, mas quando ele tem um RED+, ele está dando um impacto, mas as empresas, elas têm uma consciência ESG, primeiro com a governança, com a responsabilidade, com seus atos, com a sua ética, na segunda com o social e a terceira com o ambiental, aí sim você vê que a empresa ela pode empoderar os municípios vizinhos a esse impacto, socioambientalmente, com contrapartidas ambientais, sociais, e isso é bom. Mas o estrago, ele vai ser feito, pode ser recomposto em outra área, eles podem adotar outra área, eles podem criar várias RPPNs, eles podem empoderar proprietários à sua volta, com as suas reservas legais, mas esse é o primeiro impacto. O segundo, o seguinte, você imagina quanto de equipamento, quantas peças à parte que precisam ser manufaturadas para a confecção e a criação de uma só bateria. Componentes eletrônicos, seja o que for. Isso é uma cadeia gigantesca de emissão, certo? E a compensação é quase impossível acontecer,
Porque o descarte da bateria vai acontecer uma hora ou outra. E eu não vi ainda recuperação, estrutura de recuperação desse material. E eu queria falar só de um material um pouco mais simples, que são as placas fotovoltaicas, que hoje você está vendo, hoje o David está em Portugal, se você andar pelo interior de Portugal, você vê que o Alentejo, a parte do norte, centro de Portugal, está sendo tomada, as pequenas áreas, por fazendas fotovoltaicas. Tem bastante. E aí o seguinte, aquilo tem também uma vida útil. Imagina só, ela é confeccionada com alumínio, ela é confeccionada com componentes, e quando isso chega no seu tempo de vida útil, ou tem a infelicidade de pegar uma chuva de pedra, certo? Que simplesmente você detona uma fazenda dessa em 2, 3 minutos, o cara, de repente, ele perde aí milhares de placas dessas. Como que isso é reciclado? A pergunta tá. É legal? Está gerando energia limpa? Muito bacana. Por isso que, hoje em dia, a energia hidráulica é muito legal, ela é o que sustenta tudo, ela é o que deixa a nossa internet ligada ainda, é o que deixa a nossa estrutura funcionando, e as pessoas que estão usando a energia hidráulica são aquelas que estão malhando a construção de barragens, a construção de mini PCHs, porque o planeta vai funcionar, o Brasil vai funcionar com tomadas. Quanto mais tomadas, mais eficiente é o país, mais indústrias, mais produção. Para isso acontecer, nós precisamos de ter pequenas centrais elétricas, pequenas PCHs. Isso não interfere com o rio, não interfere com a qualidade da água, não interfere com o bioma de fauna aquática, porque simplesmente a água passa pela turbina, gera energia e vai embora. Você está entendendo? E é represado uma área, e estamos falando de garantia hídrica para municípios onde a captação de água também é por poço artesiano, e a gente está vendo aí o nosso problema com a água no planeta. Outro assunto, depois, que a gente pode comentar, sobre a situação dos rios urbanos hoje no Brasil, que é gritante, é horrível. E agora, voltando... Deixa eu só pegar uma deixa, porque eu vi aqui, eu li um artigo dele, o último artigo que ele escreveu no LinkedIn é a crise da gestão hídrica no Brasil, a ausência de gestão dos comitês de bacias hidrográficas nacionais. Eu li o artigo, e eu queria te perguntar o seguinte: a gente está passando, né, por uma situação complicada, hoje, independente de governo. Eu não estou querendo politizar o assunto, não. Eu estou querendo dizer que, independente de governo, a gente está passando por uma situação delicada, porque você vê a situação do Pantanal, né, a situação da Amazônia, das queimadas, né, aí vem outro assunto polêmico também. Então, eu tenho amigos do Pantanal que falam que nunca foi tão baixo. A coisa tá... O Pantanal vai virar um deserto se continuar assim daqui a 10 anos. Entendeu? Então, eu acho engraçado que as pessoas têm muita gente para apontar o dedo, mas tem pouca gente para apontar a solução. Aí não adianta de ficar apontando o dedo, vamos apontar a solução. Por que está uma escassez hídrica num país de recursos tão fartos assim? Então, falta de gestão, é exatamente o que você fala no seu artigo, ele é muito bem colocado. Falta esse tipo de gestão. Então, como é que a gente consegue, não vou falar zerar, né, mas pelo menos mitigar o que tem acontecido agora, porque acaba que você tem uma gestão fraca na parte hídrica, aumenta as queimadas, e aí é uma cadeia de coisas que acontecem, né? Porque não tendo água, não tem vida, né? Água é vida. É meio chavão. Perfeito. Eu acho que você colocou perfeitamente aí. E por coincidência, o artigo que eu tô colocando hoje fala sobre as queimadas. E fala de uma maneira muito técnica, mas com muita paixão por um trabalho que a gente faz, que é cuidar, preservar os nossos biomas. E quando você vê gestões políticas passando de 4 em 4 anos, e todo mundo fazendo vista grossa, e usando o meio ambiente como trampolim político, e nada acontecendo, quando eu ouço a nossa ministra Marina Silva, há 2 semanas atrás, convocar uma reunião com vários jornalistas nacionais e internacionais, pedindo, por favor,
para os investidores internacionais não comprarem crédito de carbono da Amazônia? Lembra, Sandro, quando a gente conversou? Lembro. Eu falei isso há 4, 5 meses lá atrás, que há mais de 10 anos estão vendendo crédito de carbono na Amazônia sem estrutura nenhuma, sem rastreabilidade, sem respeito à coisa pública. Estão fazendo isso aí com áreas que não existem, com áreas griladas. Às vezes um documento está registrado em 4, 5 cartórios. A maioria desses programas, esses projetos, não tem aquele projeto que vai ficar lá por 30 anos, para garantir sustentabilidade, para que eles colham ano a ano a colheita de carbono local, entendeu? Então, é um problema muito gritante isso aí que você acabou de comentar. A gente falou dos rios urbanos. Hoje eu vou falar sobre as queimadas. E aí, ontem, a Marina Silva, de novo, me convoca uma reunião com a mídia nacional, prevendo que daqui até o final do século nós não vamos mais ter o bioma do Pantanal. Isso é doentio, a gente ouvir isso é dolorido, porque políticas públicas, olha só, e é importante, lembra que eu comentei na última conversa nossa, que no meio do caminho, em 2018, eu criei o painel paranaense de adaptação e mudanças climáticas, que é um modelo que era para ser replicado para todo o país. Eu apresentei, David, inclusive, na Câmara de Manteigas e na Câmara da Guarda agora o mês retrasado, e, se eu não me engano, em Belmonte também, para a gente criar o painel português de adaptação e mudanças climáticas. Aí o pessoal perguntou, por que, Carlos, a palavra adaptação? Adaptação é quando você coloca a ciência, quando você coloca a academia, quando você coloca pessoas que têm tese, mestrado, doutorado, que estão ali pesquisando, que simplesmente colocaram agora a ciência como a pérola, mas à volta dessa pérola, a gente vê que tem lodo, só tem lodo. Então é triste você ver as pessoas usar pequenas narrativas, colocar a ciência como o top de tudo, a ponta do Everest, mas simplesmente não tem base pelo que ela está falando. Então, tudo é ligado ao seguinte, existe hoje uma montanha de dinheiro para distribuição, para países e para projetos e programas. Para isso, precisa de quê? Projetos com responsabilidade, certo? Eu vou contar rapidamente uma breve situação que aconteceu num estado vizinho nosso, que o estado queria captar 430 milhões de dólares para fazer vários eventos socioambientais naquele estado. Se fecharam em uma sala enorme, colocaram lá 20, 30 funcionários com computadores técnicos, e começaram a digitar. Criaram um documento maravilhoso, lindo, e apresentaram na ONU esse documento. Simplesmente para captar esse recurso. Pessoal da ONU, que eu tenho pessoas lá dentro que contaram para mim essa história, né? Quando viram aquela documentação, lindo, maravilhoso. O que vocês querem? Nós precisamos captar 430 milhões para esses projetos. Perfeito, o projeto está muito bem exposto, muito bem colocado, mas como vocês conseguiram essas informações? Qual foi o modo operante que vocês juntaram a comunidade para criar essas políticas públicas para que vocês chegassem nesses dados? Esse silêncio foi o que aconteceu lá. Um ficou olhando para a cara do outro, aí, olha, nós juntamos a nossa equipe de especialistas, de técnicos, para fazer o documento. A porta chegou, bum, na cara deles. Desculpa, mas não é assim que funciona. Como é que funciona isso, gente? Primeiro, deixa eu dar um exemplo rapidamente, como que a gente fez aqui no Paraná. O Paraná tem 399 municípios. A ideia seria criar 19 municípios sede, um aplicativo que fica na central, na SEMA, aqui, que eles vão colocar todos os dados relevantes, e cada município sede daqueles 19 municípios vai ser a sede de vários outros municípios à sua volta.
para criar identidade regional, perfeito? Por exemplo, um desses municípios que está ao lado de um município sede vai ter uma reunião semestral, ou quinzenal, ou até mensal. Essa comunidade vai discutir qual o problema do município na área social, na área ambiental, como que está a educação, como que está o transporte público, como que está a saúde, como que está o saneamento, como que está a água, como que está segurança. Então, eles vão discutir, e isso, cada um vai colocar o seu relato, vão colocar nesse aplicativo que vai para a cidade sede. A cidade sede vai juntar todas as informações desse fórum, dessa consulta, certo? Desse painel de pessoas da comunidade que tem a realidade ali incisa, vão criar, nessa cidade sede, todos os municípios vão ter uma realidade, vão ter uma identidade, e eles vão enviar isso para o aplicativo principal. Em tempo real, 2 funcionários, em tempo real, pelo aplicativo, conseguem mensurar a realidade de cada município, de cada regional daquela, e consegue, através daquelas informações, a criação de políticas públicas para resolver o problema com identidade regional. Tá? Depois disso tudo, todos esses municípios juntos... Só para a gente fazer aqui um apanhado da ideia, para ver se a gente está aqui captando aqui o que você quer dizer. Você conseguiu, através de iniciativas locais, porque, sabe, clima às vezes parece uma coisa muito abstrato, sabe? Mas não, é local, é o lugar que a gente vive. Então você consegue, através de iniciativas locais, captar dados reais, aí você faz um compilado disso para sugerir melhores políticas públicas, sempre pensando nas pessoas ali do local, e quando você levou aquilo para a ONU, o fato não bateu com a narrativa venceu? É mais ou menos isso? Não, olha só, você deixa eu terminar para você, rapidamente. Tudo funciona hoje com institucionalização da documentação e das ações. O que é institucionalizar? Protocolo. Principalmente, cada reunião gera um protocolo. Vários protocolos, você tem ali a governança. Você instituiu uma governança, certo? Nós criamos a governança em cada município, nós criamos a governança no município sede, nós criamos a governança no governo estadual, que faz a gestão de todos eles, e através dessa governança, eles conseguem chegar na ONU com um relatório, feito por pessoas, discutido por pessoas, por problemas reais, com identidade, com atas, com protocolo, com rastreabilidade de informações. Com isso, o dinheiro está na conta. Certo, David? E isso pode ser feito em qualquer país do planeta. Pode ser feito em Portugal, pode ser feito aqui no Brasil, em todos os estados. É o que a gente queria fomentar, mas a gente viu que a inoperância e a falta de visão política acaba destruindo uma proposta real, uma proposta séria. Nós apresentamos essa proposta há 2 meses antes de acontecer o evento lá no Rio Grande do Sul, nós apresentamos a mesma proposta, certo? Porque eles já estavam com início de convulsão climática. Isso pode acontecer, eles podem lançar, por exemplo, lá na COP, que vai acontecer agora em Belém, por exemplo, Belém pode ser um dos estados a criar uma governança como essa, a criar um painel paraense de adaptação e mudanças climáticas, porque a gente não está falando o seguinte, só salve a Amazônia, gente. A coisa é muito mais séria que isso. O planeta não está nem aí com a Amazônia. Os países não estão nem... Eles estão preocupados com o que tem lá dentro. Não é o que sai lá de fora. A Amazônia é o pulmão do planeta. Nunca foi, certo? Nunca foi. E aí, outra narrativa que colou, né? Colou, porque eu até falei para o Sandro, na última conversa, pega um globo de 1,5 metro de altura, vai lá e coloca o seu punho, encosta naquele globo. A Amazônia é aquele teu punho. Ela vai refletir metade de um rim, certo? Quem é que gera
o oxigênio hoje que nós estamos respirando, 75%, quase 78% vem das algas dos oceanos, tá? Simplesmente nós nem conhecemos os nossos oceanos e estamos indo para Marte, tá? Então são coisas absurdas, porque quando eu cheguei e apresentei um programa técnico na ONU para fazer um delta, no delta de cada rio urbano do planeta, que vem de cidades, que vem simplesmente fazer captação do lixo ali, porque esse lixo, quando vai ali, entrou na praia, a gente só vai ver flutuar 2%, 3%, o resto vai tudo para o fundo. Carlos, hoje, eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Olha, essa narrativa da Amazônia é o pulmão do mundo, essa já colou faz tempo, hein? Mas já muita gente já tem entendido essa questão aí do fitoplâncton, né? Que é das algas, enfim. Mas eu queria perguntar sobre os rios urbanos, porque eu tenho uma curiosidade em relação a esse tema muito grande. Você viaja para qualquer lugar do mundo, Carlos, qualquer lugar do mundo. Você vai para a França, tem o Sena, você vai para Londres, tem o Tâmisa, você vai para Nova York, tem o Rio Hudson. E os rios, eles servem para turismo, são lugares bonitos, as cidades crescem em torno desses rios, são navegáveis, tem seus problemas, a gente viu agora nas Olimpíadas que o Senna já não está lá, essas coisas, mas... Peraí. O Senna detonou os atletas. Tudo bem. Não foi o Senna, não foi o Senna, foi outra coisa, foi o lixo que estava na cidade, a sujeira que estava na cidade, quando choveu, caiu no rio e empurcalhou o rio. Exato. A gente vê isso no mundo. E no Brasil, cara, eu não sei por quê que a gente entendeu lá desde o início que ria para escoar bosta. É um negócio que não faz o menor sentido, cara. Qualquer lugar, você vai para Florença, os rios, eles moldam a cidade, né? E são lugares incríveis. E que diabos aconteceu nesse país que rio virou só lixão, cara? Esgoto. No planeta não. Você vai para qualquer cidade, os rios eles moldam em cidade grande, né? Só no Brasil. Depende, vai para Veneza. Veneza, aquilo ali é um esgoto, assim, Não, cara, pelo amor de Deus. Eu fui para lá já. Não, mas não é esgoto, não. Tá longe disso. Não é muito longe disso. Você viajou na maionese. Veneza é um esgoto a céu aberto. Que isso, cara? Não fala isso, não. Não é só aqui no Brasil, não. Me desculpa, não é mesmo. Que isso, cara? Vai comparar Veneza com o mundo. Vai comparar Veneza com Tietê, vai comparar Veneza com Faria Timbó aqui no Rio de Janeiro. Como que Veneza é um esgoto. Não, tem vários lugares que são esgotos. Não é só aqui no Brasil, não. Não, que Veneza é esgoto, cara. Veneza tem seus problemas. Esgoto. Poxa, é uma merda, literalmente uma merda. Merda boiando ainda. Passeio de gôndola, pior passeio que eu passei na minha vida foi aquele passeio de gôndola. Você foi num dia ruim, cara, porque Veneza não é assim. Um dia que só tinha esgoto, né? Só cocô boiando. Não é assim, cara. Não é. Tá muito longe disso, Sandra. Que longe o quê? Muito longe. É distante demais. Tá nada, mas enfim, tem vários lugares. Comparar o Brasil. Você está com síndrome de vira-lata. Tem vários lugares aí. Não é síndrome de vira-lata, não, cara. Você não entendeu o que eu quis dizer. Ou tá faltando me diz um rio que se compare ao Sena, por exemplo, aqui no Brasil. Ou que se compare ao Tâmisa lá em Londres. Ou que se compare ao Hudson em Nova York. Ou que se compare a Veneza. Que cidades crescem ali harmonicamente. Aqui Rio é esgoto, cara. Aqui Rio é esgoto a céu aberto. Não tem comparação. Olha, eu posso te detalhar vários rios em vários países que também são esgotos. Mas, enfim, isso aí vai polemizar muito o assunto. Daqui a pouco o convidado vai falar, estou fazendo o que aqui? Vocês dois estão discutindo? Eu quero entender justamente isso. Eu não consigo entender a equivalência, mas eu queria entender do Carlos o que ele acha, porque eu não vejo no Brasil nada parecido com isso. Olha só, eu acho que você falou uma coisa muito importante, a curiosidade. Quando a gente parte do princípio que nós somos 70% água, nós somos água. O nosso planeta, praticamente, ele tem mais água que terra, mas só que água potável só tem 3% de água potável no planeta, dos 100% só tem 3%. Só que nós só conseguimos usar desses 3%, 0,2, 0,3. O resto é tudo calota polar,
Então, é um problema muito sério. Desses 0,3%, nós empocalhamos o que temos. Eu tenho uma palestra chamada Qual a Fórmula da Água? Eu já fiz essa palestra em vários locais no país e fora. E ela é chocante, porque eu mostro realmente ali o que é o verdadeiro problema da água hoje, não só no país, como em todo o planeta. E isso que você falou, quando a gente vai para a Europa, você vê hoje rios navegáveis, que há pouco tempo atrás também eram rios de serventia, né? Que a palavra é a calha de esgoto aqui eram rios de serventia. Tinha o rio de captação de água e tinha o rio de serventia. Nós temos aqui, no caso, em Curitiba, um exemplo muito interessante, que nós temos um rio que nasce em Curitiba e ele deságua dentro de Curitiba, no Iguaçu também. Ele passa num pedaço de 6,5 km e ele nasce, você pode pegar uma xicrinha lá, vai lá tomar água na nascente. 20 metros depois, você não consegue mais tomar água dele. Há 5 anos atrás, eu participei de uma reunião que tinham pessoas ligadas ao meio ambiente, a pessoas que fazem o saneamento na cidade e a distribuição de água, e um desses gestores pede a palavra e diz que esse rio, isso foi há quase 6 anos atrás, ele diz o seguinte: daqui 5 anos nós vamos revitalizar o Rio Belém. Aí eu pedi a palavra na sequência, porque aquilo é dolorido você ouvir uma coisa dessa. Aí eu falei, pessoal, a pergunta é o seguinte: existem 2 princípios de revitalização. Primeiro princípio é você deixar a água levar. Tá? Porque a água, simplesmente, a cada segundo, a nascente brota água limpa, transparente, inodora, sem problema algum. E, na sequência, tudo que vai se agregando ali, a chuva vai e leva. Mas, quando não tem vontade política, quando não tem vontade, essa é a palavra, quando não tem vontade, quando não tem respeito de políticos que se usam de rios urbanos para simplesmente no próximo mandato falar, vou revitalizar, e nunca vai acontecer, certo? Então, eu fico chocado, porque aconteceu tudo em nossa reserva. Lá em nossa reserva, a gente cuida da nascente do rio Assungui, da nascente do rio Ribeira e da nascente do rio Tibagi. São 3 nascentes dentro da nossa reserva. Nós nunca recebemos 1 centavo de royalty por prefeitura, por estado ou por qualquer parte governamental por estar produzindo e protegendo com uma reserva de quase 4.000 hectares aqueles mananciais. E a pergunta é o seguinte: se nós fizemos o que a gente fez lá, você pode chegar a pegar um copo, uma folha e tomar água em qualquer rio que tem dentro da reserva. Toma água direto no rio, certo? Sem medo nenhum de ter uma diarreia. O que acontece? Há 10 anos atrás, eu vendo isso que a gente tinha lá na reserva, eu falei, por que eu não posso replicar isso em Curitiba? Que já tinha um problema. Na época, era o governador, se eu não me engano, era o Fruit. Era o prefeito, era o Fruit. E eu vi que ele estava com um programa legal. O que é? O que é a diferença de um governo que se preocupa e um governo que não está nem aí? Primeiro, se você não fizer uma união de Ministério Público, Secretaria de Meio Ambiente Municipal, Secretaria de Meio Ambiente Estadual e a responsável pela distribuição da água e pelo tratamento do esgoto, a companhia responsável, se todo mundo não fizer esse aporte junto, primeiro, ir na casa do Sandro, lá tem 2 banheiros, tem 2 pias, e não separa nem o lixo, eu vou avisando. Então, olha só, eu vou dar um exemplo na casa do Sandro, que isso pode ser replicado para qualquer cidade do planeta. Na casa dele, a gente vai chegar com uma bisnaga azul, uma vermelha, uma amarela e uma preta. Fica um cara com um radinho dentro da casa e outro que levanta a saída onde está a ligação do esgoto lá fora. Chega no vaso, coloca a bisnaga vermelha, dá descarga, saiu. Chega lá no outro vaso, põe azul,
deu descarga, saiu? Não saiu, então já anota ali, azul não saiu. Chega lá na pia da cozinha, onde tem o maior pepino, que é o óleo, ali aquelas graxas e os detergentes, coloca amarela, saiu? Não saiu também. Então, você notifica o Sandro, ali a equipe vai notificar o Sandro, que ele tem 30 dias para ligar a rede, mesmo que ele tenha que destruir o piso da casa toda. Vai ter que ligar a rede dele na rede, certo? Na rede de captação. Porque ele paga pelo serviço. Mas ele tem uma fossa negra do lado da casa dele, que estava lá há anos, e ele quer usar aquela fossa. Ele não quer, não está nem aí. Precisa da consciência da empresa que está fazendo a gestão do saneamento daquela água, como é que ela vai devolver essa água no rio. A maioria delas no país hoje, a gente tem aí uma média de 40% de tratamento hoje no país. Às vezes, vou colocar 30%. Quando chove, libera tudo. Quando chove, abre a torneira que está chovendo, a água leva. Então, hoje, isso é muito sério, porque as empresas cobram por um serviço ao qual elas não executam. As empresas que tinham que estar devolvendo água de qualidade no rio, não estão devolvendo como elas pegaram. E aí tem a indústria da química, porque se você faz um projeto legal, um projeto bacana, que essa empresa vai conseguir economizar 50%, 60% de química, alguém não deixa, porque 70% de química na água, para você tratar, para a água chegar na tua casa inodora, transparente, sem cheiro, isso é sério, gente. Isso é coisa de Ministério Público, saúde. Então, são máfias que estão encravadas nesse sistema há muito tempo, que simplesmente você não consegue colocar um programa de sustentabilidade responsável. Eu fiz o estudo do Rio Guandu. Quando eu fiz o estudo, fiquei chocado de ver o que a SEDAI estava gastando por mês de produto químico para tratar outra química. E aí foi onde eles pediram para mim fazer todo o estudo da bacia do Paraíba. Eles queriam saber o que estava acontecendo no Guandu em relação aquele problema que eles tiveram lá com a geosmina. Porque a geosmina, o que é? É o excesso de algas proveniente de esgoto. O esgoto, ele tem muitos componentes químicos, fósforo, nitrato, nitrito, que isso vai fazer com que as algas cresçam cada vez mais e se proliferem. Mas quando essa água é captada e é colocada essa montanha de química ali dentro, a água chegou marrom na casa das pessoas, com cheiro, gosto. O que aconteceu? Aí eu comecei na entrada do Rio de Janeiro, descendo o Paraíba do Sul, até onde o Rio Guandu é captado, lá no Paraíba do Sul, que eles captam 65% da água do Paraíba do Sul, depois desce para o Guandu, gera energia, inclusive, e é um trecho de 48 quilômetros só esse Guandu. Foi onde a gente implantou um programa chamado Corredores de Água Boa, que é o nosso programa, e nada, nós conseguimos fazer com que nós apresentamos, a pedido da Fiocruz, Ministério Público do Rio de Janeiro e o FRJ, e mais duas ONGs, apresentamos tecnicamente, era um resumo, que era de 600 e poucas folhas, eu fiz em 200 folhas. Mas eu apresentei para eles o que era o problema que eles acharam que era a geosmina. Eu apresentei mais de 9 tipos de problemas sérios que eles tinham de contaminação na água, não só por agrotóxico. Esgoto era o de menos. Eles tinham ali, por exemplo, química industrial pesadíssima. Eles têm também aciaria. Então, era coisa muito grave. Inclusive, o BNDES solicitou para a gente esse estudo para fazer o leilão da SEDAI na época. Mas deixa eu só pegar o gancho, Davi, rapidamente aqui, porque eu falei com o Márcio sobre... A gente aqui, rolou um fight aqui sobre rios poluídos e tal, e de fato... Não é fight, não. Eu cheguei à conclusão que você é louco. Não. Ó, dos 10 rios mais poluídos do mundo, não tem um brasileiro. Tá? Dos 10 rios mais poluídos do mundo, não tem um brasileiro na relação dos 10 rios. Tem o rio Citarum, na Indonésia, Ingansé,
que não diz onde é, Rio Nilo, Yamuna, Ganges, Sogdiana na China, sabe? O Ganges, nego joga qualquer coisa ali, né, cara? Pega, Pois a pessoa é. morre e vai pro Ganges. Os 10 rios mais poluídos do mundo não tem nenhum brasileiro. Cara, agora, olha só, de fato... Eu não estava falando de poluição, não. Eu estava tentando dizer o seguinte, existe uma infraestrutura que cresce em torno desses rios, né? Esses rios que eu citei, o Tamisa, o Sena, o rio Arno, o rio... Enfim, esses rios todos, eles são navegáveis, eles têm ali, no seu entorno, vida. As pessoas, elas podem passar pelas pontes, observarem, tiram fotos, navegam por ali, é uma vida em torno desse negócio. No Brasil, rio é para escoar esgoto e só. Não, mas aí que eu estou te falando, Márcio, mas aí assim, é por isso que eu estou discordando disso, porque você vê que os rios mais poluídos não são no Brasil. Eu morei 10 anos no Paraná, morei em Londrina, morei em Curitiba, pô, os rios para pescar é sensacional, pesca de água doce. Eu não estou falando disso, represas, cara. Que eu fui e tal. Eu não estou falando disso, eu estou falando de centros urbanos. Não, eu sei, mas Paraná, no Curitiba é um centro urbano. Mas eu estou falando dos rios. Londrina é um centro urbano. Mas, mesmo em Curitiba, você não tem um rio ali que tem um ecossistema em volta, que as pessoas tenham restaurantes, que você possa observar ali. Tem, aqui no Brasil tem. Aqui no Brasil tem. Não são muitos, mas tem. Mas é o que eu estou falando, lá fora você tem problemas muito mais sérios, entendeu? Aqui você tem problema sério? Tem, muito problema sério. Mas lá são os mais poluídos. Eu não estou conseguindo me fazer entender, Sandro. Não estou conseguindo. Não, tudo bem. Deixa eu pegar esse gancho aí. Eu fui ver. Se eu estou falando besteira também, se eu não estou. Não é isso, não. Eu não estou conseguindo. Estou falando de outra coisa. Estou falando. Rios. Por exemplo, o Brasil não tem um sistema hídrico para navegação que você possa sair do Rio de Janeiro e até. Não, concordo. Não existe. Então, lá você sai da Hungria e vai até a Holanda de Rio, cara. Verdade, tem cruzeiros que fazem isso. É uma outra mentalidade, entendeu? É um outro pensamento. Não, eu concordo. Aí eu concordo contigo. A nossa rede hídrica aqui é muito mal aproveitada. É muito mal aproveitada, com certeza. Deixa eu perguntar para o Carlos o seguinte, Carlos, essa história toda que você está contando... Pô, mas eu e o Márcio estamos polemizando e você quer abafar, porra? O negócio não quero abafar, não. Eu quero o caos isso aqui, rapaz. Tem mais algum assunto que vocês querem brigar? Não. Agora, daqui a pouco. O Carlos, então... Essa história que você está contando é uma história muito comum da gente ouvir aqui, que a gente tem graves problemas na nossa sociedade e aí chegam pessoas ou organizações e aí elas começam a resolver isso, aí começam a esbarrar lá em governos e aí um ajuda menos, outro ajuda mais e no fim todo mundo anda meio de lado aí quando começa a envolver governo. E aí você começa a propor essas soluções. Mas aí, o que o Sandro e o Márcio estão brigando é se o problema é nacional ou se o problema é mundial, e essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Essas políticas públicas do meio ambiente, elas são uma furada somente no Brasil? Porque no Brasil a gente está discutindo aí saneamento básico. No Brasil é unanimidade que é uma roubada. A gente sabe que é furada. Mas será que isso é global? Será que também isso não é global? Será que também, assim, as políticas públicas de ONU e dos organismos internacionais, elas também não são uma furada? E a gente está indo meio que para um caminho errado? Eu acho que a tua pergunta foi na veia. E a gente pode fazer, inclusive, até uma reunião em cima de um rio urbano, né? Cada um com seu escafandro, com a sua máscara, vai entender. Mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar, porque a gente está falando o seguinte, o nosso país hoje tem 525 anos, né? Vamos pegar o nosso vizinho, por exemplo, Nova York, que nos anos de 1700 até 1800, ninguém conseguia ficar ao lado do rio Hudson. As cidades eram movidas de coches, eram cavalos, eram carroças. Inclusive, até fiz uma postagem essa semana que mostra como que era Nova York em 1800 e pouco. A cidade de Nova York. Eram montanhas e montanhas de esterco de cavalo
no meio das ruas. Era urina e esterco de cavalo. E isso virou um problema de saúde pública tão séria que, na época, também não tinham caminhões, eram colocados em carroças. De vez em quando era feita limpeza, porque quando não conseguia mais se passar nas ruas, eram feitos limpeza de toda aquela secreção e eles jogavam aquilo no rio. Era o lugar mais prático, porque a água sempre levava. E quando chovia também, toda aquela urina e aquele caldo ia tudo para o rio também. E eles captavam a água do rio para beber, porque na época, Nova York também, na época a ilha de Manhattan, eles usavam a água do rio Hudson. Chegou um ponto que as doenças se proliferaram de uma maneira, a saúde pública chegou num certo ponto que o próprio governo chegou a uma conclusão: a blindagem do rio. O que é blindar um rio? Por exemplo, as nascentes do rio Hudson estavam lá a 150 quilômetros acima, a montante do rio. Então, o que eles fizeram? O governo foi e começou a comprar as propriedades onde tinham as nascentes. Onde o cara não queria vender a propriedade, eles faziam uma parceria para blindar aquelas nascentes. Anos depois, aconteceu que hoje você pode ver um rio navegável, sem cheiro, sem poluição. Isso aconteceu em Londres, com o Tâmisa. Isso aconteceu há pouco tempo atrás, que Paris também era um problema muito sério, mas quem viu as wetlands de Paris um pouco antes de começar a cidade, tem ali uns jardins, que eu já tive lá, inclusive tive o privilégio, inclusive tem um programa de revitalização baseado naquele modelo, que as plantas aquáticas, conseguem tirar o excesso de nitrato, de nitrito, de fósforo, elas conseguem puxar aquela poluição do esgoto e a água ela vai ficar transparente, mais limpa. Mas tem um detalhe, existe o rio, existe o rio morto e existe o rio vivo. O que é um rio morto? É um rio sem vida normal, porque nada consegue se manter ali. Por quê? Falta oxigênio. No caso do Ganges e esses outros rios que ainda você vê peixes, porque existe ainda alguma queda natural, alguma oxigenação natural, que isso mantém ali a vida. Há pouco tempo atrás, eu fui convidado pela USP para apresentar um projeto de despoluição para o Pinheiros. E é possível fazer, sim. Simplesmente, mas o que chocou todo mundo é o seguinte: eu falei, eu vou precisar daquela ria lá da USP. Sabe aquela ria onde eles têm aquela de água, que deve dar uns 4 quilômetros? Foi o seguinte: vamos desviar o rio aqui, vamos fazer um jardim filtrante aqui nessa ria inteira. Simplesmente, o rio vai entrar por essa ria, nós vamos desviar ali o Pinheiros, ele vai entrar por aqui, e quando ele sair, ele vai sair com peixes. Porque junto com essa filtragem natural de plantas, o rio vai receber oxigênio. Vamos oxigenar com quedas naturais, para estar sempre dia e noite, cascatas, pequenas cascatas artificiais, para gerar energia, para gerar oxigenação natural. E isso pode ser feito com todos os rios urbanos. Primeiro, Carlos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que isso é muito usado no meio político. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, vários políticos, sempre no seu plano de governo, né, quando está candidato e tal, fala da despoluição da Baía de Guanabara. Ninguém despoluiu. Agora, as eleições em São Paulo virou show, né? Porque o Pablo Marçal entrou nas eleições e está bagunçando aí, está uma confusão danada. Mas você vê que quando o assunto é sustentabilidade, quase que todos eles prometem a despoluição do Rio Tietê. Essa promessa, porque aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, teve um projeto israelense muito sério com relação a isso, e parece que faltou vontade política mesmo. Isso eu sei porque eu estou aqui. Eu tenho até fontes sobre esse assunto.
Agora, mas aí olha só, o projeto israelense hoje em dia já não casa com a narrativa. Greta Thunberg foi presa ontem em Copenhague porque ela estava protestando na porta da Universidade de Copenhague, porque a universidade tem um projeto junto com uma universidade de Israel para desenvolver tecnologias verdes e tudo mais, e aí ela falou, não, se é verde de Israel eu não quero, e aí foi protestar. Então, assim, tem que caber na narrativa também, entendeu? Mas a Greta é uma idiota, porra, vamos combinar. Ela quer flash, ela quer tá na mídia, ela é diferente, não dá para levar a sério essa menina. O que acontece é o seguinte, na minha opinião, tá? Respeito às opiniões contrárias, mas é um idiota. Eu quero saber. Muito educado, eu discordo, acho que você foi muito educado. O que eu quero saber é se, por exemplo, como aqui rolou um projeto sério, eu não vi ainda projeto sério de nenhum dos candidatos, por exemplo, já botando uma pimenta no assunto, um projeto sério com relação a essa despoluição do Tietê, porque o uso político, você já falou aqui, é o que acontece toda hora. Todo mundo, quando fala de sustentabilidade, pega lá o Tietê e é pauta para... eu eleito, vai ser navegável, vai poder tomar banho. Existe, de fato, um projeto sério com relação ao Tietê, que eu li aqui ainda há pouco, discutindo com o Márcio, que é o rio mais poluído do Brasil, não é o mais disparado do Brasil, e é um rio que está na maior capital do país, né? É o centro do país, onde tem a maior população, onde tem a maior concentração de renda, e ninguém consegue fazer nada, nem um projeto decente apresentam, só fica na retórica. Eu acho, Sandro, que essa pauta que a gente está falando sobre rios urbanos, ela ia demorar uns 10 programas desse, pode ter certeza. Mas você volta mais vezes, a gente vai te convidar mais vezes. Não ia faltar briga e não ia faltar assunto. Quando você falou da despoluição da Baía de Guanabara, se eu contar para vocês que eu, quando fiz o projeto do Guandu, junto, a minha equipe também fez o da Baía de Guanabara, e quando eu identifiquei o que era o problema, certo? Simplesmente o meu projeto, ele foi apresentado para 2, 3 pessoas e já colocaram uma pedra em cima. Carlos, não mexa com isso, não. Entendeu? Eu gastei do bolso, fizemos o projeto, fizemos o estudo, está impecável, e eu levantei todos os contras que estão acontecendo na Baía de Guanabara. Quando você fala que é falta de gestão, é incompetência política, quando você vê ali do lado do Museu do Amanhã, quando chove, aquele canudo de esgoto do lado do Museu do Amanhã, então você vê o seguinte... A área que a prefeitura quer revitalizar. Também você me desculpa, eu não sou de comentar a questão política, mas quando você vê várias gestões que passaram pela prefeitura ou pelo governo do Rio, que estão hoje deliberando da cadeia, é um problema sério, certo? Então, é cultural. Então, eu acho que, desculpa, Sandro, mas eu adoro a população do Rio de Janeiro, adoro os cariocas, adoro o Estado, eu acho que é um Estado que é referência, é a cidade maravilhosa que encanta o planeta, mas tem os gaps muito sérios. Tem o gap de segurança, tem o gap de sustentabilidade, que é muito, muito terrível. Nós temos, por exemplo, a floresta da Tijuca, que um cidadão, há um tempo atrás, em 1800 e pouco, Dom Pedro II, mandou praticamente rearborizar toda aquela área. E hoje a gente tem uma floresta pela iniciativa de uma pessoa, de uma gestão, de uma vontade. Então, você vê que é possível, sim. No caso do Rio de Janeiro, vou só falar 2 situações para você, certo? Quando a gente levantou, principalmente a área costeira, de todos os municípios, de Niterói até o Rio mesmo, a gente fez toda aquela conjuntura, a gente levantou a riqueza de mangue, a riqueza de biodiversidade, a riqueza, principalmente, da própria Bahia, que se autodepura. Gente, a Baía de Guanabara se autodepura, mas o que é colocado dentro da Baía pelas empresas de saneamento, pelas indústrias, é uma coisa absurda. O engessamento do próprio Ministério Público do Rio de Janeiro é gritante. Eles enxergam só o que eles querem ver.
tem o movimento Bahia Viva, do Sérgio Ricardo, que é um amigo meu pessoal, que eu vejo que ele fica dando murro em ponta de faca, mas não sai daquilo. E é sério. Então, a gente vê que todas as estações de tratamento de esgoto que estão na beira, ao lado da Baía de Guanabara, todas liberam esgoto in natura. Todas. Eu tenho isso registrado por foto, identificado uma a uma. Então, quando você vê que a coisa não acontece não é por má gestão, é por incompetência de gestores. É diferente. Verdade. Certo? Quando você vê que as empresas de cabotagem pegam um navio e deixam ele apodrecer dentro da Baía de Guanabara, sendo que ele poderia ser levado para um ponto para fazer ali o reuso do equipamento, fazer a logística reversa, não. As entidades do governo municipal e estadual não estão nem aí com isso, certo? Então é o seguinte, é triste você ver um abandono em todas as áreas. No caso de São Paulo... Eu só não sei, Carlos, se é incompetência ou se é corrupção. Porque isso me parece muito com a questão do asfalto, né? Que o cara coloca ali um asfalto vagabundo para sempre estar colocando asfalto, sempre movimentar essa grana e aí, de alguma forma, ganhar com isso. Então, parece que estão sempre fazendo programas de poluição da Bahia, de Guanabara. Tem ali também aquelas lagoas de Jacarepaguá. Tem sempre programas de poluição e, cara, nunca a gente vê resultado. Mas os programas estão sempre ativos, tem sempre alguma iniciativa. Então, é dinheiro girando e... Mas sabe o que é? As iniciativas têm... Porque quando você apresenta o projeto inicial e você inicia, você capta o recurso. Ele nunca vai terminar, mas você captou. E aí é o seguinte, aí eu vou viajar para a Europa, eu vou para Dubai, e ponto final. Uma vez, olha só, você não tem ideia, isso aconteceu comigo no metrô de Paris, eu sentado no metrô, entra um carioca, tá? Porque o carioca você consegue definir ele em qualquer lugar, né? É rápido. É verdade. O cara tava com várias sacolas da Nespresso, ele e mais umas 10 pessoas, entre senhoras e de 4, 5 crianças, e o cara senta na minha frente, no banco da frente, e começa a falar, o cara era político, começa a falar das belezas, da maravilha que ele estava proporcionando para todos eles ali, todos os outros que eram... Eu vi que todos eram convidados dele, entendeu? Então, é dolorido você ver isso de um político, certo? Eu não vou comentar, é um cara muito conhecido, mas isso aconteceu comigo. E quando você fala do Tietê, eu vou dar uma evidência técnica para você, o que aconteceu no Tietê. Boa. Há 8 anos atrás, eu apresentei um programa de revitalização do Iguaçu para a JAICA. A JAICA é um banco japonês, é uma estrutura, é um fundo japonês que libera recursos a fundo perdido para outros países para uma compensação ambiental do Estado japonês. Uhum. Quando eu apresentei, estava o presidente da JAICA, estava o cônsul do Japão, estava o meu amigo Celso da Unilivre, que era diretor-presidente da Unilivre, Universidade Livre do Meio Ambiente, e quando eles ouviram a nossa proposta, um olhou para a cara do outro, bom projeto, excelente projeto. Aí falou, Carlos, nós nunca mais vamos colocar dinheiro no Brasil a fundo perdido, como a gente sempre fez. Porque eles mostraram, eles tinham dinheiro para agricultura, eles tinham dinheiro para florestas, eles tinham dinheiro para saneamento, tinha dinheiro para revitalização de tudo, de rios. O que aconteceu? O que gelou eles? Isso ele falou, o ano passado, o presidente da JAICA, o ano passado, nós liberamos 450 milhões de dólares para o governo de São Paulo iniciar a revitalização do Tietê. Simplesmente, o que o governo de São Paulo fez com esse dinheiro? Dragou o rio. Eita. Resolveu o problema, pô. Sabe quando você draga um rio
como o Tietê, primeiro, foi um crime ambiental gigantesco, que o metano que eles liberaram ali, nessa ação, foi maior que todas as vacas do planeta. Você tem ideia? Metano que estava lá aprisionado há décadas, há anos. O que aconteceu? Simplesmente, o que é um projeto, um programa de revitalização? É um programa que começa da casa do Sandro, com aquela bisnaguinha, começa com aquele projeto, começa com a fiscalização nas estações de tratamento de esgoto, como que elas são liberadas. Há pouco tempo atrás me convidaram para conhecer a melhor estação, a mais moderna do país, que eu fui ver, que me enfiaram, entra aqui que a gente vai... Eu falei, não, eu não quero ver nada do que você tem aqui, eu quero ver o que vocês estão liberando lá no Rio. Uhum. Aí eu choquei todo mundo, porque tinha umas 10 pessoas comigo, todo mundo queria... Eu não quero saber o que vocês têm aqui dentro, quero ver como é... Aí eu com os meus vidrinhos, eu estava com 4 vidrinhos, o que você tem? Eu quero fazer a coleta, que eu vou fazer a minha pesquisa, o meu teste, se vocês realmente têm a melhor estação de tratamento. Aí o cara liga para pro chefe de um, liga para o chefe do outro, tá, liberaram, eu vejo o Rio. Simplesmente, meu amigo, é apavorante o que a gente fala. Entendeu? Eles colocam uma cortina em cima da melhor coisa possível, só que quando você vai ver lá, é a mesma coisa das outras todas. A água estava cheia de algas, a água estava imprópria para liberar em qualquer curso de água, a água tinha grande excesso de química e de detergente, entendeu? Então, é mentira o pessoal falar isso. E quando esse presidente de uma agência japonesa que libera dinheiro a fundo perdido para governos brasileiros, chega para mim, projeto brasileiro, Carlos, não tem responsabilidade, não são sérios. Aí, olha só, porque projeto brasileiro tem cabeça e membros, não tem pés, ou tem pés e membros e não tem cabeça. São projetos para captar recurso, não para executar o problema, para resolver o problema, certo, Sandro? Carlos, então, só para a gente não sair desse assunto, para a gente ficar nesse assunto. Quando foi, cara, acho que foi 2005, 2006, eu fiz o meu projeto de conclusão de curso na universidade, e um dos assuntos que eu abordei mais foi a questão de crédito de carbono. Na época era uma novidade, era assim, o assunto estava em alta, existia uma expectativa muito alta. Aliás, eu nunca entendi muito esse assunto, não, tá? Já que você tocou nesse assunto, eu nunca entendi muito esse assunto, porque aqui no Brasil isso é confuso. Depois eu explico para você. Então, mas aí é o seguinte, Carlos, existia uma expectativa que ia ser uma chuva de dinheiro, porque ia ter o interesse das nações mais desenvolvidas em investirem em projetos em países como o Brasil, e aí chega nessa tua história de dinheiro a fundo perdido, que o Brasil não consegue captar, porque o Brasil não mostra que tem uma transparência de gestão. E aí o que acontece? Essa que é a questão que eu quero botar para você. A gente não consegue captar dinheiro como crédito de carbono porque o Brasil não consegue ser transparente o suficiente para falar, me traz esse dinheiro, ou é porque o negócio de crédito de carbono já é um engodo desde a tua essência? Por que o negócio não funciona? Onde é que tá? Qual é a ponta que está com problema? O Brasil para receber ou eles que nunca quiseram pagar mesmo? E aproveitando, what's for is that? O que é o crédito de carbono? Né, porque eu estou viajando na maionese sobre esse assunto, porque cada vez que eu leio, eu li até um artigo seu também, Carlos, você aponta até que está tendo fraude com crédito de carbono. Deixa ele respondendo, senão não muda muita pergunta, não. Deixa ele falar. Não, mas crédito de carbono, o GAECO... Então, olha só, olha só, David, eu acho que esse tema também é um tema que eu gosto de abordar, mas eu fico triste quando eu abordo, porque hoje o Brasil tem 68% de áreas verdes, entre florestas, reservas legais, áreas indígenas, áreas de proteção permanente estaduais e federais, certo? 68% são florestas. 32% são os outros. Agricultura, pecuária e outras atividades. Quando você vê que um país está usando
menos de 30% do seu patrimônio de terras e é o maior produtor de proteína do planeta, o maior produtor de grãos do planeta, o maior produtor de quase tudo do planeta, além de ter os maiores estoques de minério, de todo tipo de minério do planeta, claro que o planeta fica olhando para esse país. Em comparação, os Estados Unidos, eu fiz uma apresentação técnica agora esses dias aqui na Federação Paranaense de Agricultura, que eu coloco o comparativo do mapa brasileiro e o comparativo do mapa americano. Nesse comparativo de 68 de floresta e 32 de áreas agricultáveis, os Estados Unidos têm 76% de áreas agricultáveis e tem só 19% de florestas e o resto são os outros. O Brasil, a área de floresta brasileira hoje, David, ela comporta a Europa inteira mais 3 Noruegas e meia. Essa é o tamanho das áreas de floresta brasileiras. O ativo de créditos de biodiversidade, crédito de carbono, ou ativos em propriedades rurais, eles são gigantescos, eles são absurdamente gigantescos, porque a Europa hoje vai ter que comprar créditos do Brasil. Hoje o Brasil não tem ainda uma certificação, não tem ainda uma validação desses créditos, porque não tem ainda uma política resolvida, já tá validada no Congresso, mas ela não funciona ainda na lei. Mas há 15 anos já tem empresas certificando e vendendo crédito de carbono na Amazônia, créditos que nunca existiram. E eu desde o começo, levantei a bandeira para o Sandro, lembra, Sandro, da última conversa que a gente teve? Que eu falei, as falcatruas que as empresas estão montando, agora que eu vou responder o Sandro o seguinte, deixa eu começar como que funciona para certificar uma propriedade com crédito de carbono. Vamos supor, o Sandro tem uma propriedade nos confins da Amazônia. A minha equipe está aqui em Curitiba. Isso era, vamos supor, há 5 anos atrás. O Sandro fala, Carlos, eu tenho uma propriedade que eu herdei, nunca botei o pé lá dentro, certo? Tem aqui o documento, tem o mapa, tem a área. Eu pego a minha equipe com 10, 15 pessoas, põe no avião aqui em Curitiba, vão até São Paulo, pegam outro avião até Manaus. Chegam em Manaus, pegam o equipamento todo, entram num barco, sobem 10 dias de rio acima. Depois, 10 dias depois, eles saem daquele barco, eles pegam 4, 5 voadeiras, que é aqueles barcos pequenos, mas compridos, de 10, 20 metros de comprimento, coloca a equipe ali em 3 barcos daquele e segue o rio mais 3 dias, serpenteando lá os igarapés, até chegar num ponto que a equipe toda desce em terra e vai fazer uma trilha com equipamento nas costas durante 1 semana até chegar na propriedade do Sandro. Fazer trilha no meio do mato para chegar na propriedade dele. Chegou na propriedade dele, montam o acampamento e ali eles iniciam o estudo de precificação do inventário da área ali do Sandro. Faz já o referenciamento, eles fazem toda a medição, e isso vai demorar uma média de 1 ano e meio a 2 anos. Quando eles tirarem toda aquela informação e enviarem para mim, eu já estou com a área do Sandro registrada, eu já verifiquei o cartório, onde que está registrada e averbada a área dele, onde que está toda a documentação, tudo certo. Aguardando só chegar aquelas informações. 1 ano e meio, 2 anos, chegam as informações. Eu monto o projeto dele, tá perfeito. Nós levamos para uma certificadora que antes era a Verra, né? E tinha mais umas 3 ou 4. A Verra era a maior de todas e foi a mais ordinária de todas também, tá? E está sendo, pelo jeito, até agora. Eu que mexo com carbono, posso até ser processado por isso, mas tudo bem, vamos lá. O que acontece? Quando você apresenta uma propriedade
para um certificador, esse certificador, ele está certificando que a propriedade existe, que aquelas informações elas são coerentes, que aquela informação ela foi averiguada e que o projeto que vai ficar 30 anos lá, junto com a propriedade do Sandro, já foi implantado e já começou a trabalhar ali dentro. Começaram já a equipe que vai cuidar, aquela brigada de incêndio, a equipe de pesquisa, a equipe de estudo, para precificar a área dele, para todo ano ter uma colheita, para todo ano a gente saber quanto que foi aferido na propriedade dele e quanto que ele vai receber por ano. Esses créditos gerados na propriedade dele, depois de auditados, depois de verificados, eles simplesmente recebem a documentação que ele pode vender no mercado nacional ou no mercado internacional, para um fundo, seja o que for. Mas tem um detalhe. Quando eu chego depois de tantos anos trabalhando lá para fazer a certificação, a propriedade do Sandro, por exemplo, tem 80 mil hectares, está impecável. Nossa, que maravilha, né? Aí, quando você chega lá, o cara olha para a tua cara, desculpa, Carlos, mas a propriedade do seu Sandro não tem adicionalidade para crédito de carbono. Aí aí o chão cai, né? Quanto você gastou com a tua equipe, salário mensal de todo mundo, custa de alimentação, custa de equipamento, viagem, logística, seja o que for, e a propriedade do Sandro não tem adicionalidade, por quê? Ela está íntegra, ela está 100% floresta, ela está impecável. E o que acontece? O que é a palavrinha adicionalidade? Se a propriedade do Sandro não tiver adicionalidade, não vai gerar o crédito de carbono. Se o Sandro, por exemplo, tivesse, porque na Amazônia é o seguinte, aqui no sul do país, na Mata Atlântica toda, a reserva legal é de 20%. O cara tem 100 hectares, 20 hectares, o cara tem 100 hectares, 20 hectares tem que ser de reserva legal. Lá na Amazônia, se ele tem 1.000 hectares, 800 hectares tem que ser de reserva legal. Ele só pode desmatar 200. Se ele tiver um documento que comprove que ele tem a licença para desmatar aqueles 200 hectares e ele não desmatou, a reserva dele, a propriedade dele tem adicionalidade, porque ele não desmatou aquela área. Então, a área ficou íntegra. Se, por exemplo, na margem direita da propriedade, vamos supor aqui... Essa adicionalidade do crédito, é isso? Isso. Vamos supor aqui, por exemplo, aqui é a propriedade dele. Na parte de cima aqui, tem uma mineração clandestina. Aqui embaixo, tem aqui uma estrada, criaram uma estrada aqui que está pressionando também a propriedade. Aqui, de repente, tem um desmatamento aqui desse lado. O que acontece? Se também tiver a comprovação que a área dele está sendo pressionada de um lado ou de outro, ou por uma mineração, ou por uma estrada, ou por uma colheita de madeira, ou se ele tiver um manejo documentado e registrado. O que é o manejo? Você pode tirar árvores da tua propriedade e deixar a floresta se regenerar. Você marca em hectares quantas árvores. Também dessa maneira, você, a partir do momento que você abre uma clareira na floresta, você incentiva que as outras árvores também cresçam. E isso gera adicionalidade. Bem, esse é o princípio da geração do crédito de carbono. O que eu consegui fazer para gerar o crédito na propriedade do Sandro, que eu fiquei desesperado? Falei, caramba, gastamos isso tudo, e aí o que aconteceu? Foi onde que me veio à cabeça o seguinte, o que eu vou fazer para não perder esse dinheiro todo, né, e correr atrás e fazer da propriedade dele produtiva, que ele era zero de crédito, ele não podia gerar nada. Aí foi onde eu acompanhei a COP16 que aconteceu em Montreal, no Canadá, que foi a COP da biodiversidade. Que a biodiversidade você conseguia contemplar o mesmo valor do crédito de carbono, às vezes até um pouco mais, pelas propriedades, né? Você conseguia mensurar o valor de biodiversidade como crédito de carbono. E foi onde eu comecei a ver o que eu vou procurar na área do Santos. Águia, onça,
Jaguatirica. Aí o que aconteceu? Aí eu pesquisando lá, eu vendo que eles estavam com um problema lá com quelônios, aquelas tartarugas que eles têm lá na Amazônia, que lá para eles é uma iguaria, né? Todas as populações originárias, todo mundo come o quelônio, todos os indígenas, e isso virou uma iguaria até um certo ponto que começou a ser negociado no mercado de Belém e em Manaus. Chegava lá, simplesmente tartarugas e montanhas e freezer carregado de tartarugas. Aí foi onde eu vi a possibilidade do extermínio desses quelônios nessas águas amazônicas. Foi onde a gente criou um projeto que, olhando o projeto Tamar, que acontece no nosso litoral, foi criar o nosso modelo, que seria, por exemplo, que aí eu vou falar aí do CAPES depois para vocês o que é o CAPES. Criamos um modelo de gestão de um projeto para reintrodução desses quelônios naqueles rios ali ao lado. E isso fez com que o ativo da propriedade do Sandro, que era zero, passou a 38, 40 dólares e podia chegar até 80 dólares por ativo de biodiversidade, crédito de biodiversidade. E esse programa nosso, CAPES, foi o seguinte: enquanto a gente via as empresas se acotovelando para gerar crédito de carbono na Amazônia sem estrutura de documento, ou em terras indígenas, ou em terras da União, ou 85% das terras da Amazônia hoje, David, pessoal, são terras ainda Três Marias. Sabe o que é isso? São documentos feitos da época do Império. Então, geralmente a gente vê quem tem documento, geralmente na Amazônia, na floresta, ou são ex-políticos, ou são pessoas ligadas ao judiciário, que está tudo certinho, a documentação desse pessoal. Raramente você vê uma pessoa física com documento com rastreabilidade, mas existem algumas, entendeu? Então, quando você vê isso, eu estava me atentando a outra coisa. Como a gente praticamente hoje, 70% da população brasileira vive na Mata Atlântica, no bioma Mata Atlântica, e consome os seus recursos, o bioma que está sendo exterminado é o bioma atlântico, é o bioma da Mata Atlântica. Esse bioma tinha que ser precificado e tinha que ser cuidado. E tanto que a nossa tecla a gente bate. Nós não temos só o bioma amazônico. Nós temos o Pampa, Pantanal, temos a Caatinga, temos o Cerrado, temos a Mata Atlântica. Então, temos que ter respeito com todos os biomas do país, certo? E hoje, todos os outros geralmente são documentados. Foi onde que a gente mudou toda a nossa estrutura, mudou o nosso barco, o nosso leme, e começou a navegar na contramão de todo mundo. Enquanto todo mundo estava querendo gerar crédito de carbono no início dos anos 2000, eu estava correndo aqui para a gente começar a iniciar e fazer diferente. Criar um programa que ele pudesse ter replicabilidade para onde tiver. Por exemplo, na área do Sandro, nós criamos um programa aqui em nossa reserva natural, a 50 km de Curitiba, chama CAPES, Centro de Apoio e Pesquisa. Esse modelo, ele tem replicabilidade para qualquer bioma do planeta. Onde tiver uma floresta, nós colocamos esse bioma, esse projeto, esse programa com a nossa tecnologia, e ele vai dar sustentabilidade para colheita de crédito todo ano naquela propriedade, blindar a propriedade, fazer a gestão responsável, fazer com que todos os proprietários à sua volta se empoderem com o núcleo de apicultura, piscicultura, meliponicultura, botânica. Então, isso é legal quando você empodera todo mundo à sua volta. E esse programa nosso, ele faz com que isso aconteça. Isso, você irradia a sustentabilidade de onde você instala um CAPES, de onde você instala um programa como esse, para toda a sua volta. Você cria ali praticamente favos que vão se proliferando. Isso é sustentabilidade. Enquanto eu estava com a bandeira mostrando, porque muitas empresas começaram a abordar prefeituras e até governos lá do norte do país, sempre a Amazônia, né? E começaram a gerar crédito de carbono, né? Vamos deixar vocês todos ricos. Aí o cara, por 6 anos, essa empresa vai lá e faz montanhas de papel A4
como com um documento bonitinho, vale tantos 500 milhões de dólares, 800 milhões de... 1 bilhão de dólares, tá documentado, tá lá um documento, mas feito em uma impressora no fundo do quintal dele. Aí, simplesmente, tem prefeituras abarrotadas com documentos desses podres, que há muito tempo, Sandro, não vale nada. Isso que o David falou, isso que está arranhando o Brasil já há muito tempo lá fora. E aí, depois que essa empresa sai do mercado, do jeito que chegou, sai com as burras cheias de dinheiro embaixo do braço, entra outra com outro nome, mas com a mesma metodologia, só que registrada em blockchain. Viu? Vamos registrar em blockchain. Sabe, quando fala blockchain, você já liga ao Bitcoin, né? Olha, tem realmente, tem tudo a ver. O blockchain gera segurança, né? Então, você viu? Simplesmente você pega um documento que não vale nada. Se você registrou no blockchain, está lá registrado, mas não vale nada. Entendeu? Não tem rastreabilidade nenhuma. Aí que eu pergunto, como que uma empresa certificadora certifica que ela foi criada para aquilo, uma empresa de compliance? Como que uma empresa, ela certifica algo que sabe que não existe, que vai dar problema ali na frente, porque vai ter vistoria, vai ter consultoria. Quem está pagando pelos aqueles ativos está confiando naquela assinatura daquela empresa, naquela logomarca. ESG, a falta de gestão, ela é grotesca nesse caso. E quando vocês apresentam uma situação dessa, como que a gente viu que várias, por exemplo, eu falei isso em setembro de 2022, eu falei, vai implodir. Em dezembro, implodiu. Uma empresa certificadora dessa, que estava com créditos negociando no mercado a $35, caiu para $1,50. Por quê? Só não apagou porque estava abraçado com muitas multinacionais brasileiras e estrangeiras. Tinha muito dinheiro ali investido. Muita coisa. E agora, o ano passado, aconteceu outra. Agora, há 2 semanas atrás, o Fantástico mostrou um dentista, acho que um médico, se eu não me engano, do Distrito Federal, estava com uma área maior que o Distrito Federal na Amazônia, grilando terra. E esse cara teve na COP, com o microfone na mão, falando que era o rei do Bitcoin, era o rei do crédito de carbono. O rei do crédito de carbono estava na Comissão de Meio Ambiente do Brasil, estava lá falando no meio de todo mundo, meu amigo. Era o Brasil que estava lá. Era o Brasil que estava lá. E ele falou, esse ano nós vendemos 100 milhões de créditos, o ano que vem a gente vai vender 300. Entendeu? Então, David, me pergunta o seguinte, o que é responsabilidade do próprio governo nisso? Aí, quando você vê a nossa ministra do Meio Ambiente chegar 2 semanas atrás convocando uma reportagem, pessoal, não comprem crédito de carbono na Amazônia. Isso é mais grotesco ainda, entendeu? Por isso que nós, do jeito que a gente virou o nosso barco, nós estamos seguindo para o outro lado. O que a gente está fazendo agora? Certo? Vou explicar para vocês uma coisa séria, uma coisa responsável que a gente está fazendo. Quem é que tem hoje documento averbado, certificado, registrado com CAR? Os proprietários rurais. Quando você vai fazer, por exemplo, um projeto de crédito de carbono, por exemplo, igual ao do Sandro, eu não posso ter uma propriedade, no mínimo, de 3 a 5 mil hectares, no mínimo. Não tem como você fazer uma estrutura de um projeto daquele e ter uma propriedade muito pequena que ela não vai absorver os custos. E quando você pega uma propriedade de 3 a 5 mil hectares, David, você já excluiu praticamente 80% das propriedades do país, que é entre 2 hectares e 2 mil hectares. A maioria das pequenas propriedades elas já estão excluídas desse sistema. E aí, quando a gente veio, olha só, vamos trabalhar a coisa de 2 anos atrás, fizemos uma parceria com a Brasil Carbono, uma empresa do Rio Grande do Sul, que eu vi que estava fazendo um trabalho lindíssimo. O que eles estavam fazendo? Abordando proprietários rurais lá no Rio Grande do Sul, na reserva legal que está averbada e documentada, que é uma obrigação por lei,
O cara ele tem a propriedade lá, do 80%, ele faz a produção dele, e é obrigado ele ter o 20% de mato. Tem que ter, guardar e cuidar. Senão ele está multado, ele está com um problema sério. O que acontece? Essa equipe vai e faz um inventário na reserva legal desse proprietário. Junto com a reserva legal, a gente faz a medição também de toda a área de APP, área de preservação permanente, que é a margem dos rios, direita e esquerda, dentro da área dele, que a gente levanta todo o ativo de floresta que ele tem, e aí nós registramos isso, nós certificamos que a propriedade existe, a documentação existe, e nós certificamos isso na B3, Bolsa de Valores. Registramos, certificamos. O nome do cidadão sai lá, proprietário, o Sandro Vidal. Propriedade com 750, com 1.000 hectares. A reserva legal dele tinha 200 hectares. A reserva legal tem 200 hectares. Foi diagnosticado que tem um estoque de carbono nas árvores de 150 mil toneladas. Tá? São 150 mil créditos. 1 tonelada, um crédito. Fica registrado lá na B3 que o Sandro, propriedade tal, município tal, tem a propriedade, tem um registro de tal, está lá o CAR dele, está lá, aparece um ISIN, aparece um número, um ISIN, que é um número de negociação nacional, um ISIN com um número de negociação internacional. Se, por exemplo, o David, que está em Portugal, tem uma empresa que precisa descarbonizar, o David ele vai entrar hoje em nossa plataforma agora, ele vai entrar, vai digitar, ele vai comprar cada crédito desse a 18, 19 dólares. Nós pagamos para o Sandro, que está registrado lá na B3, a 9 dólares. Tá? Se você comprar isso tokenizado hoje, então isso, olha só a linha. Então, mas antes do David comprar, ele vai pesquisar. Olha, eu estou comprando ativos de crédito de carbono, ativos de CPR verde, do Sandro Vidal, da propriedade do Sandro Vidal, que está no município de tal, tem tanto estocado de carbono, então eu estou compensando a propriedade dele. Ou estou compensando a do João, a da Maria, que está do lado dele, que eu quero um pouco mais. Então, você sabe, está rastreado lá na B3, que aqueles créditos estão vindo da conta do David, que mora em Portugal, e estão indo para a conta do Sandro. A B3 não vende. A B3 só certifica e faz o compliance que existe. E ela faz a certificação que a propriedade do Sandro existe, é registrada, é documentada e que o inventário ele foi feito. Esse ano, nós fazemos o inventário lá na área do Sandro, só das árvores, raízes e folhas. Primeiro estoque de carbono. O segundo ano, nós voltamos à propriedade do Sandro e fazemos o inventário de carbono do solo, que vai dar quase equivalente à mesma coisa das árvores. No ano seguinte, nós voltamos e fazemos o levantamento hídrico, quantas nascentes, qual é a produção de água dele. Então, o primeiro ano foi 9 dólares, o segundo ano mais 9, o terceiro mais 9, 12. Tá? E no quarto ano a gente volta e faz o levantamento de biodiversidade da propriedade do Sandro, que vai agregar mais de 30 a 40 dólares. Que vai agregar entre 30 e 40 dólares a mais. No final das contas, em 4 ou 5 anos, o Sandro, uma CPR verde dele que valia 9 dólares, pode valer até 80 dólares ou mais, porque no quinto ano a gente volta e faz um inventário de quantas árvores a gente plantou na propriedade do Sandro para fazer recuperar as áreas degradadas da reserva legal e das áreas de APP. Quer dizer que aí já não entra como CPR, já é um projeto de crédito de carbono, porque nós plantamos as árvores. E, David, funciona assim, cada árvore plantada na propriedade do Sandro, em um ano, ela vai capturar 180 quilos de carbono, cada ano. Se nós plantamos 1.000 árvores, você faz o cálculo quanto que deu as 1.000 árvores.
mas plantamos a média dá uma média de 1.800 a 2.000 árvores por hectare. Nós plantamos 10 hectares. Então, olha quanto que o Sandro vai poder fazer um projeto de crédito de carbono sobre plantio de árvores nativas na propriedade dele. Então, quer dizer que só na reserva legal, o Sandro, daqui 6, 7 anos, ele vai poder comprar as propriedades vizinhas, vai poder agregar sustentabilidade. Mas quem é que compra essa CPR do Sandro? Onde que você vai liberar esse ativo? Quem é que compra isso? Exatamente 9 meses a 10 meses atrás, foi homologado no Senado Federal que toda empresa brasileira precisa descarbonizar 30% das suas emissões. O que é isso? Hoje as empresas só têm 4 anos para isso, para se adaptar. Toda empresa precisa fazer o seu inventário de emissão e compensar isso. Vai comprar crédito de carbono de quem? Não existe no crédito de carbono no mercado, é tudo fake até agora. O mercado de crédito de carbono de floresta em pé, a maioria hoje é tudo fake. E o que eu quero dizer? Só existe hoje crédito de carbono de florestas plantadas, onde tem os programas, e esse de CPR verde, olha só que maravilha. Vocês estão no Rio de Janeiro, o David, por exemplo, ele tem uma propriedade lá nos confins da Caatinga, o Sandro ele tem uma propriedade lá no Pampa Gaúcho. A precificação é a mesma. Por exemplo, se eu estou aqui na Mata Atlântica, o nosso cálculo é 230 toneladas por hectare. Quer dizer que são 230 créditos por hectare. Se o Sandro tem 100 hectares, olha quanto ele vai conseguir de crédito de carbono a $9 cada crédito. Então, faz a conta. Então, quer dizer que a gente está empoderando o Sandro com mais ou menos de 12 a 15 mil reais por hectare por ano. Aí, durante 10 anos, o Sandro tem que proteger. É reserva legal, já tem que proteger do mesmo jeito. Todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando. Mas quem é que compra isso? É a empresa. Olha só, eu tenho uma empresa que eu preciso descarbonizar, preciso comprar. Mas por que eu vou comprar crédito lá na Amazonas se o meu vizinho tem uma reserva legal e ele tem os créditos de carbono de CPR verde? Eu vou comprar e empoderar o meu vizinho local. A ideia nossa é fazer com que essas empresas comprem crédito de carbono das propriedades vizinhas à sua volta. Por isso que hoje está todo mundo correndo atrás da gente, abraçando o nosso programa, abraçando o nosso projeto, porque ele tem rastreabilidade, ele tem confiabilidade, ele tem compliance. Ô, Carlos, eu adorei a aula e adorei que você me botou como milionário aí de crédito carbono e tudo mais. Essa é a parte que eu gostei. Eu só não tenho propriedade, mas... Nem milionário, nem grilinho. Você vai gostar de uma coisa. A Receita Federal está nos ouvindo, viu? Então, porra, você me botou como milionário, eu não tenho propriedade, não tenho nada, mas eu achei sensacional. Agora, olha só, você tem que voltar aqui mais vezes, porque a gente já estourou, tem 11 minutos o tempo. Eu estou aqui tentando pegar um ponto, a gente chama de ponto de kill, né, um corte, mas, pô, o assunto está tão interessante que eu fui deixando. Não, assim, cara, tem que ter outra, porque, bicho, tem que ter várias tem coisa pra gente falar, cara. Aliás, eu tenho aqui uma lista de... Abre 10 leques e vai embora. Vai embora, pô. Eu tenho uma lista de perguntas que eu não consegui fazer nem 1/10 das perguntas que eu queria fazer, então já fica o convite para você voltar no ar. Agora é o seguinte, gente, eu preciso só... Porque como a gente está estourado, já tem 12 para 13 minutos estourado, tem uma musiquinha rodando aí, ó. Cara, você sabe que essa história que a gente falou aqui, os governos, naturalmente, aqui do Brasil não prestam, né? Que, pô, os caras não conseguem fazer nada direito. Isso é tão real que eu, de novo, mais uma vez, mais um dia, estou aqui no meio de uma manifestação, né? Eita, reclamando. Então você vai ouvir buzina, sirene, bomba de gás lacrimogêneo. É isso aí, meu amigo. É a vida que segue. Bem. Gente, vamos aqui correr agora, porque a gente precisa encerrar, entrar na reta final do M de hoje. E eu preciso de uma dica de livro de cada um. Agora não vale palestrar mais, hein? Não vale o Carlos palestrar, nem ninguém palestrar agora. Agora é rápido. A gente chama no jornalismo de ping-pong. Eu vou começar, tá, gente? Essa aqui é uma biografia do David Ogilvy. Aqui, ó. David Ogilvy. É bom.
Não é bom? Esse aqui eu acho uma leitura fundamental. Esse cara é bom. Confissões de um publicitário. Para quem é da área de publicidade, de comunicação, de marketing, a leitura obrigatória, é muito bom. Ele é mais, o foco dele é mais no mercado publicitário, mas é muito legal. Aí esse cara é bom mesmo. Esse cara fundou o império. Entendeu? Um negócio muito bacana. Existe ainda a Ogilvy, a agência Ogilvy existe, né? Tem a Ogilvy, tá ativa. Está ativa. Então, é muito legal. Está aqui a história do fundador da Ogilvy, David Ogilvy. Gente, vamos lá. Davi, manda uma rapidamente aí para a gente ir para as considerações finais. Ó, a minha dica de livro vai entrar aqui como um passe de mágica. 3, 2, 1. Ah, entrou, olha só. Livro do nosso querido amigo de bancada aqui, o Márcio Escudeiro, Cálice. Um livro que está sendo muito bem indicado por pessoas aí que foram caladas e falam com muita propriedade, né? Tem aí na rede social aí, a gente também postou, mas sem áudio, né? A gente postou um negócio sem áudio no... o garoto propaganda desse livro é o Rodrigo Constantino, né? Só o Rodrigo Constantino. Exatamente. Então, muita gente que foi calada falando desse livro, e ele está lá na Amazon para quem tiver o interesse. Eu acredito que é um assunto que muita gente tem interesse, o Cálice na Amazon. Aí, olha só, beleza. Então fica essa dica de livro. E já emenda com consideração final, é só aquele bate-papo? Não, peraí, deixa todo mundo dar uma dica aqui. Fala aí. Vai lá. Vai, Márcio, você quer dar a dica própria, da autoria própria, já aproveitar? Não, eu vou falar rapidinho, a gente já falou desse livro aqui, mas eu acho que o assunto de hoje, embora não tenha uma relação direta, ele tem sim, porque eu comece pelo porquê. Eu já li esse livro, é muito bom. É muito bom, e eu estou falando porque tudo tem uma origem, né? Tudo tem uma origem. Essa confusão que a gente vive aí no meio ambiente também tem as suas origens, né? Então, pergunta por que a coisa não funciona. As respostas, a gente deu um pouquinho só das respostas hoje, mas vamos esperar o Carlos voltar aí para a gente responder ainda mais. O Carlos vai voltar no mínimo uma meia dúzia de programas, né? Porque tem assunto pra caramba. Sua vez, Carlos, uma dica de livro. Olha, eu tinha falado, eu dei uma dica minha lá no LinkedIn ontem, que seria o Velho Mar, só que hoje aqui para vocês, essa aqui é de coração. Olha. 100.000 marmitas de gelo. Tá? Olha. Júlio Bedeschi. Esse daqui eu recomendo, certo? Foi uma leitura que eu fiz há 20 anos atrás, e olha, está muito atual. É uma história de alpinos, é uma força-tarefa que a Itália enviou para combater os alemães. Chegaram a um ponto que... É só lendo o livro que vocês vão entender, de comer batata congelada, abrir a neve para comer a batata congelada. A história é uma história muito que prende a gente bastante, e eu acho que tem tudo a ver, certo? A nossa realidade hoje é uma coisa. Quando você vê a realidade de pessoas que estavam lá atrás, a dificuldade de obter as coisas. Hoje, você entra num supermercado, tem milhares de opções de você comprar coisas, não sabe de onde veio, quem produziu, a logística daquilo, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente ler um livro como esse. Muito bem, muito bem. Gente, vamos lá. Vamos entrar na reta final do MI de hoje, deixando o Carlos por último para fechar no grande finale. Então, vamos embora, meu amigo Márcio Escudeiro, diretamente de movimentações, de manifestações aí pelo Rio de Janeiro. Não, agora não. Agora não. Diretamente não. Tem uma fumacinha. Tem uma fumacinha saindo atrás de você. Segundo andar do Palácio Guanabara aí diretamente dos aposentos do governador Márcio Escudeiro. Pois é. Rapaz, todo dia, cara. Eu não sei, não é possível, cara. Não é tão ruim esse, não. Ninguém é tão ruim para ter manifestação todo dia na porta de casa xingando. Eu quero agradecer, cara, a presença aí do nosso convidado, Carlos. Eu assim, de verdade, a gente podia ficar aqui 4, 5 horas, que seria ainda faltaria assunto, né? Porque é uma coisa, primeiro, complexa. Muita gente fala sobre o tema, mas fala com pouca profundidade, por isso tantas historinhas, né? Tantas narrativas, que criam tantos mitos, né? E é bom a gente falar com quem conhece, justamente para poder abrir a mente para essas coisas todas. Então, de verdade, cara, do fundo do meu coração, e digo mais, em breve, eu espero o seu retorno mais breve, porque as perguntas estão aqui
E eu sou curioso, como eu falei, né? Então tem muita coisa aí que eu queria saber. Mas obrigado, cara. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Muito bem. Davi Bayer, diretamente do Velho Continente, suas considerações finais aqui, programaço, a gente tirando altas dúvidas. Você recebeu uma aula, né, Davi? Hoje foi uma aula. Não, foi mesmo, pelo seguinte, porque eu acho que é um assunto que eu já me interesso por ele há muitos anos, só que eu tinha algumas pontas aí que elas não estavam muito bem encaixadas, não, e pelo menos dentro da minha cabeça o Carlos me ajudou a fazer ligar A, B com C. E, assim, Davi, sem clichês, né? Sem aqueles clichês que a gente está acostumado. Quando a gente entra nesse tema, vê um monte de clichêzão, assim. Verdade, e hoje a gente saiu dessa bolha de clichês. Exato. Ficava uns pontos meio sem nó, assim, ele conseguiu esclarecer bastante coisas. Se agora eu tiver que conversar sobre esse assunto, sobre crédito de carbono com alguém, eu já estou mais preparado do que há uma hora atrás. Então, assim, para mim foi um programa muito bom mesmo, me ajudou pra caramba, e acho que para quem está acompanhando a gente até agora, é alguém que se interessa pelo assunto, é alguém que empreende no assunto, é alguém que estuda o assunto. Já vale o teu like aqui no programa, já vale se inscrever também. E, Carlos, volta mais vezes aí para a gente bater um papo. Alguém pegou o Instagram? Eu tenho. Não, o Instagram não, eu tenho o LinkedIn do Carlos. Alguém pegou o Instagram do Carlos? Cadê o seu Instagram, Carlos? @Carlos Ferreira? Como é que a gente acha no Instagram? No Insta? Carlos A.T. Ferreira, mas eu quase não uso o Instagram, é só mais coisa familiar. Eu uso mesmo o LinkedIn. Que o LinkedIn eu tenho uma forma diferente de trabalhar no LinkedIn. Eu tenho os meus artigos, eu tenho a nossa newsletter, tá? Que eu 2 vezes por semana eu coloco um artigo interessante dentro do tema local, às vezes eu até surpreendo com alguma coisa diferente, mas eu coloco até poesia, para você ter ideia, música, ótimo, poesia. Ótimo, muito bem. Carlos, eu queria agradecer a sua participação aqui hoje. Você sabe que você tem portas abertas aqui, volte sempre, volte mais vezes e volte rápido, porque a gente tem aqui a gente é curioso, ficou pergunta dessa no ar, a gente estourou quase meia hora. É quase inédito aqui no M a gente estourar tanto tempo assim. A gente estourou quase meia hora. Então, para você ver que o assunto... E o bacana é o gostinho de quero mais. Por isso que eu resolvi interromper, porque senão a gente não para, gente. É muita coisa. Eu juro para vocês. Não para. Gente, então, assim, gostinho de quero mais. Foi um prazer o convite, Sandra. Agradeço. Foi um prazer conhecer o David e o Márcio. E eu espero ter contribuído com vocês e estou sempre aí à disposição. Que a ideia nossa é o seguinte, é fomentar conhecimento, é tirar essas fake news, é tirar essas narrativas, apresentar cases de sucesso, coisas reais que estão acontecendo e não só criticar, mas mostrar como poder fazer, como fazer bem, como poder ajudar a contribuir a acontecer coisa legal. Tá? É possível fazer isso aí. Tamo junto aí. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado você que está aí com a gente até agora. O programa, talvez o programa mais longo em 5 temporadas do M, mas um programa muito bacana, muito educativo. Então, eu queria agradecer você que está aqui, que já nos conhece. Seja também sempre muito bem-vindo. Não esquece de deixar o like, não esquece de ativar o sininho, de se inscrever no canal. E você que está assistindo pela primeira vez, seja também bem-vindo. Propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E é isso, gente. Um programaço. Obrigado, Carlos. Obrigado, Márcio. Obrigado, Davi. Valeu, pessoal. Programaço. Muito bom. Até obrigado. Mais. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.